Que Deus abençoe a todos abundantemente. Você sabe que o poder de Deus, ele é grandioso. Claro, quando nós cremos em Deus, quando nós cremos no poder de Deus, porque a Bíblia diz que tudo só é possível àquele que crê. E nós temos acompanhado o sofrimento de muitas pessoas que têm chegado ao nosso centro da CEI, como também de muitas pessoas que eles têm falado em jornais, revistas, tudo, sobre doenças. E um dos maiores problemas que a gente tem visto tem sido a depressão, a ansiedade, as crises de pânico, né? Que é crise de medo. Crises de medo, de pânico. É o que mais tem tomado conta da mente das pessoas. Pessoas que não dormem à noite, pessoas vazias, pessoas sem paz. Quem sabe você está acompanhando essa programação agora e você é uma pessoa que você não dorme. Você não dorme. A madrugada toda você passa acordado, acordada, com crises de pânico, com vontade de sair para a rua. Porque a pessoa tem crise de pânico, ela só quer andar, né? É a única maneira que ela se sente melhor é saindo de casa, andando na rua, levando aquele vento na cara para acalmar. Porque os nervos dela estão muito nervosa. E a única maneira é acalmar. Muitos têm feito tratamentos psiquiátricos, psicólogos, mas são comprimidos, são calmantes, que faz a pessoa ficar sonolenta, mas não há cura. Sabemos que esse tipo de problemas, isso aí já é mundial, né? Isso não é um problema local aqui do Luxemburgo, mas é um problema mundial, onde as pessoas elas têm procurado a solução. Mas elas mesmas dizem, olha, eu tomo os calmantes, quando eu tomo eu me sinto mais calmo. É como se fosse uma sonolência, eu me sinto um pouco sem forças, e assim muitos têm vivido. Quem sabe você que nos acompanha, há anos você sofre com depressão, há anos você sofre com crise de pânico, de ansiedade. Mas eu queria mostrar para você que há uma solução. Uma solução, sim. Há uma solução através da fé, da vida entregue a Deus. A Vera vai falar isso para vocês, porque a Vera passou por isso. A Vera, desde criança, ela sofreu muito, uma criança tímida, traumatizada. Na escola, ela disse que era vítima de bullying. Quer dizer, ela chegava em casa chorando, desesperada. Conforme foi crescendo, aquilo foi piorando. Se tornou uma depressão gravíssima, ao ponto dela ter que fazer tratamentos psiquiátricos, enfim, dela tomar remédios, mas ela vai contar melhor para você, porque ela passou por isso, como talvez você está passando. Acompanhe. Os meus problemas começaram desde criança, quando comecei a sentir que da parte dos meus colegas da escola, como se me sentisse inferior, ou eles fizessem alguma coisa para eu me sentir inferior, e depois comecei a sofrer de bullying na escola e foi aí que tudo começou. Eu sentia muito inferior, os miúdos gozavam comigo e então aí eu passei-me a achar que eles eram os melhores e a inferiorizar-me muito. Ao mesmo tempo em casa eu até tinha, a minha mãe tratava-me bem e tudo, mas eu sempre achava que eu é que era, que não era boa, que eu que tudo que eu fazia não ia dar certo, e depois isso acarretou-me muitos problemas para o futuro, tipo, quando eu já comecei a trabalhar no trabalho, eu achava-me inferior, eu sentia sempre um vazio, e eu sentia sempre tipo que tentava sempre arranjar alguma coisa e sempre na minha cabeça era como se as coisas dessem todas errado. Fui seguida por psicólogos durante a minha infância toda, a minha adolescência sempre, e eram psicólogos em que a minha mãe às vezes não tinha condições, mas mesmo assim ela ajudava-me, tipo, ia lá, pagava para eu ficar bem. Só que aquilo eu nunca ficava bem. Eu não consegui desenvolver por causa dessas inseguranças que vinham dentro do meu interior, não é? Que achava que não ia ser capaz, que não ia dar certo, e muitas das vezes achava que as pessoas todas à minha volta não iriam gostar de mim. Sempre fazia na minha imaginação como se nada na minha vida fizesse sentido e que não iria conseguir.
Eu conheci a Igreja Universal. A minha mãe já tinha vindo na igreja e eu vim com ela. Era a minha última porta, era a minha última saída. Eu comecei a praticar aquilo que era falado e mesmo com as reuniões de sexta-feira, de quarta-feira, e eu comecei já a sentir mudanças. Como eu lhe disse que sentia-me muito cansada e não conseguia dormir, e então eu já vi uma grande diferença. Eu já não precisava da medicação para dormir, então aí eu já deixei a medicação, já me comecei a sentir melhor. Comecei a usar a fé também no trabalho. Comecei a perceber que eu tinha valor e que o que eu tinha pensado durante anos, em toda a minha vida, que aquilo era mentira e que eu tinha valor e que eu conseguia, e comecei a ver tudo diferente. Comecei no meu trabalho a conseguir ter ideias às vezes para as coisas que eram pedidas, para não ficar ali muito presa e achar que não ia conseguir. Não, já conseguia. A relação com as pessoas também começou a mudar, eu comecei a dar-me bem com as pessoas. Eu ouvi falar do Espírito Santo e eu vi que aquilo era o caminho, que aquilo era o que eu devia seguir e que aí eu ia encontrar a verdadeira felicidade. E foi então que eu decidi colocar toda a minha força, entregar-me 100% e dar a minha vida. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi eu ter a certeza que Deus era comigo e a partir daquele dia tudo mudou. Eu comecei a mudar os meus pensamentos, as minhas ideias. Às vezes, nos maiores conflitos interiores que nós temos, eu sabia que eu ia conseguir, eu sabia que ia dar certo, porque aí, por muito que viesse o nosso eu de dizer olha, aquele problema não vai dar certo, não, eu tinha a certeza que eu ia conseguir. E aos poucos, mesmo no meu interior, mesmo às vezes o nosso jeito, a nossa maneira de ser, Deus mostrou do jeito que Ele queria que eu fosse, que Ele queria que eu mudasse e que eu fosse conforme a imagem e semelhança dEle. O Espírito Santo trouxe tudo, porque hoje eu tenho a direção para eu seguir em frente. Tenho paz, tenho alegria, não preciso de nada para me suprir as minhas necessidades, porque Deus supre aquilo que eu preciso. O que eu sou hoje e tudo o que eu sou, eu devo a Deus e ao Espírito Santo, que me tem ajudado dia após dia a vencer as lutas, vencer as guerras, e eu sei que com Ele tudo vou conseguir. Nós vimos aí como que a Vera conseguiu sair de uma situação praticamente impossível, podemos dizer assim. Ela conseguiu recuperar-se. Aquilo que tratamentos não fizeram, quando ela entregou a vida dela a Deus, recebeu o Espírito Santo, houve uma mudança. Você sabe quem é o Espírito Santo? Não sabe? O Espírito Santo é Deus dentro de você. É Deus. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe Deus. Talvez você possa perguntar, mas como é que eu faço para receber então o Espírito Santo? Primeira coisa, se voltar para esse Deus, se arrepender de todos os erros e pecados. Uma vez que você se arrepende, você se entrega a Deus, como a Vera fez. Se entrega a Deus, esse Deus vai passar a cuidar de você. E uma vez que você o ama, que você o busca, ele vai entrar na sua alma. E ele entrando, há uma completa mudança. Você viu que as crises de pânico dela acabou tudo. Hoje ela é feliz. Hoje ela tem Deus dentro dela. Vai acontecer consigo também. Isso não é somente para uma pessoa, não. Não pense você que isso aí é um tiquê que a pessoa... Não é tiquê, não. Isso é para todos. A Bíblia diz assim, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Como nós acompanhamos no domingo, o seu Bispo Macedo, no clamor que foi feito, o Bispo Domingo, o Bispo Renato, o clamor que foi feito no Monte Sião, eles determinaram que todos recebessem o Espírito Santo. Que todos fossem cheios da presença de Deus. E é claro, você não pôde estar domingo, mas hoje, quarta-feira, você pode estar em uma de nossas igrejas universal do Reino de Deus. No caso aqui no Luxemburgo, Center da Key, né? Você pode estar no Center da Key, aonde ali nós vamos buscar o Espírito Santo e determinar que você receba Deus dentro de você.
tá bem? Nós vamos dar continuidade ao estudo que temos falado todas as quartas-feiras, que são alertas, né? Alertas para que você possa encontrar o caminho da sua salvação, para que você possa encontrar o caminho da paz e o caminho da vida, tá bem? Então, nós vamos deixar aqui para você uma morada, que é a nossa sede do centro da QEI em Luxemburgo, fica no número 4 da Praça Strasbourg, a 400 metros da Estação dos Comboios. Claro, você pode acessar o nosso website, centrodaqui.lu, onde você vai poder encontrar a igreja mais próxima da sua casa, tá bom? Acompanhe mais depoimentos de vidas transformadas. Antes de conhecer a Igreja Universal, portanto, era um fracasso. Portanto, era um fracasso no trabalho, era um fracasso totalmente. Tudo que eu fazia me corria mal, não é? Ganhava bem, mas era tudo um raro autêntico que sumia tudo, não é? A partir disso, totalmente depois também veio, portanto, o problema das doenças, não é? Dos joelhos veio totalmente a coluna, veio as ancas, veio a Alzheimer, veio, portanto, a depressão e veio totalmente a parte do suicídio também para me matar, não é? E o que é que estas doenças lhe causavam? Quais é que eram os transtornos que tinha? Os transtornos que tinha era o fundo do poço mesmo. Portanto, cheguei mesmo ao fundo do poço a andar totalmente como um velhinho que anda para aí de 100 e poucos anos, que quer andar e não pode, quer subir as escadas, não pode, tem-se agarrar aos corrimões. Era assim a minha vida. E cheguei, portanto, a andar em médicos, mas os médicos, por exemplo, a parte dos joelhos eu tomava as injeções, que era para melhorar, mas elas não faziam nada. Nas ancas a mesma coisa. E nas costas, portanto, normalmente estava proibido de pegar mais que 5 quilos, porque senão ficava numa cadeia de rodas, não é? Além dos médicos, chegou a procurar ajuda em outros sítios? Portanto, quando começaram a doer os joelhos, eu tinha um avidente, de onde esse avidente, portanto, eu ia lá e ela fazia lá uma oração dela, não sei o quê, e aquilo abrandava um bocadinho. Mas após disso, continuava na mesma. Portanto, as dores vinham na mesma, era um velho mesmo, sem restauro mesmo, totalmente. Com tantos problemas, como é que era o seu interior? O meu interior, portanto, era triste, embaixo, abatido, totalmente, e sem solução mesmo para mim, não é? E o seu casamento e a sua família? O meu casamento também, portanto, era um problema, portanto, grande, porque eu, portanto, continuava, totalmente por problemas de nervosismo. Portanto, já no passado tinha este problema de álcool, tinha o problema de álcool, de nervosismo, fazia problemas à minha esposa, batia-lhe, depois ia, portanto, totalmente buscar raminhos de flores e ia buscar pomada para curar portanto, os negros que ela tinha no corpo. Era um fracasso mesmo, totalmente. Não havia qualquer solução das coisas, era tudo ao contrário. Chegou a pensar ou a tentar o suicídio? Tentei várias vezes. Tentei, totalmente, numa ponte que era tão grande como a Ponta Rábida, numa barragem, ou pegar no carro e ir contra qualquer pessoa que não tinha culpa nenhuma, não é? O senhor, na verdade, queria acabar com o seu sofrimento? Queria acabar com o sofrimento, portanto, realmente já não havia saída para mim. E como é que o senhor conseguiu acabar com esse sofrimento? Como é que conheceu a Igreja Universal? Eu conheci a Igreja Universal, totalmente. Eu fiz um vídeo, portanto, eu andei a escolher, portanto, na net, e depois vi um vídeo. Através desse vídeo, algo me chamou, quem poderia ser só Deus, me chamou para a igreja. E a partir daí as coisas começaram a andar. Portanto, realmente, pouco mais de um mês, portanto, Alzheimer, a depressão e o suicídio, este foi rápido. Deus me atingiu, disse: tu não te vais matar, esta doença vai estar eliminada já. A partir daí, as costas, as ancas, os joelhos já foram com as correntes um bocadinho mais contrapassado, mas funcionou muito bem. A palavra de Deus é muito grande. Hoje o seu corpo físico está curado e o seu interior? O meu interior está bem. Eu já costumo dizer que sou mais novo de 40 anos, né? Considera importante participar das reuniões da Igreja Universal? É importante participar e vir o mais vezes possível que possam vir, portanto, porque não é vir só uma vez, não é vir só, por exemplo, se precisa de vir às curas, tem de vir às curas
vir às curas, se precisa totalmente a palavra de Deus do Espírito Santo à quarta-feira e ao domingo, há que vir. E se precisa das questões financeiras, também tem de vir à segunda, porque senão nada lhe aparece. A minha vida era de muita tristeza. Eu era alcoólatra, eu fumava, bebia, né? E tinha um casamento destruído, com muita brigas, alcoolismo, discussões, tristeza, angústia. Aí comecei a frequentar a igreja, cada dia foi mudando a minha vida, fui ficando com paz, um pouco de tranquilidade, já começando a ter mais tranquilidade na minha casa e conseguindo dirigir as minhas coisas. Hoje, graças a Deus, eu estou muito bem, sou feliz, tenho paz e muita alegria dentro de mim, graças a Deus, e através do Espírito Santo. O Espírito Santo é importante para mim sobre a paz, a tranquilidade, né? A alegria, o prazer de viver, vamos dizer assim. A quarta-feira para mim é muito importante sobre a busca do Espírito Santo, né? Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Os testemunhos testificam que Deus, ele continua operando. Você veja que só aqui nesse momento, nesses poucos minutos que nós estamos juntos na programação, você acompanhou o testemunho aí da Vera, você acompanhou mais testemunhos que você acabou de assistir. Quer dizer, vidas que foram mudadas. E você vai ser o próximo a contar o seu testemunho. Eu creio, você crê? Então, em breve você vai estar contando o testemunho para todas as pessoas do poder de Deus, tá bem? Bom, agora nós vamos entrar em oração. Prepare um copo com água, a fotografia da sua família. Agora nós vamos até o nosso SOS espiritual, tá lá o pastor Luiz. Pastor Luiz vai fazer a oração por todos nós, tá bem? Então, que você prepare tudo. Pastor Luiz, eu creio que já temos pessoas que nos ligaram, não é isso? Então, leia aí alguns nomes de pessoas que têm ligado nas programações e depois faça a oração, por favor. Bom, nós temos aqui pessoas que já ligaram aqui para nós e nós estamos prontos a ajudar esta pessoa que está a sofrer. Nós temos o caso da Maria Soares, que ligou e pede oração, pois tem problemas financeiros e espirituais. A vida financeira está completamente destruída. Ela chegou ao ponto de ter de morar dentro do próprio carro. Olha, Maria, nós tivemos um caso exatamente como o seu. Pessoas que tiveram que morar dentro do carro e hoje são empresárias. Hoje são pessoas que cresceram, desenvolveram, mudaram a situação de vida. Por isso, a sua situação também ela vai mudar. Pode ter certeza. Nós temos também o caso do Fábio Matos, que ele pede ajuda também. Ele pede oração, pois a vida econômica também está totalmente amarrada. Enfrenta dificuldades, face às dívidas, além de problemas de saúde ao nível do fígado. Ele está sofrendo muito com este problema. Por isso, você deve nos procurar, Fábio, para que possamos lhe ajudar, realizar a oração da fé. Como está escrito, a palavra de Deus nos diz que se está alguém entre vós enfermo, chama o presbítero da igreja, esse faça unção com óleo e o enfermo será curado. É uma promessa para você. Se você quiser nos procurar ali em Esternac, número 63, Rua de Lagar, nós estaremos pelas 10 da manhã, pelas 15 horas e pelas 19 horas e 30 minutos. E em todas as Universal espalhadas aí por todo Luxemburgo. Vamos à oração, prepare seu copo com água, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós consagramos e abençoamos, meu Deus, a esta água. Quando ela desta água beber, que ela tenha vida e vida em abundância. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Beba desta água, receba vida e vida em abundância. Meu Senhor lembrou de mim quando eu chorei de aflição e Ele, para consolo de minha alma, respondeu minha oração.
Graças a Deus. Essa água foi abençoada. Não bebeu? Beba, receba a paz, receba a bênção de Deus. Nós estamos chegando ao final da nossa participação, mas a programação continua, tá bem? Já venho meus companheiros, meus colegas, levando até você mais fé, mais vida, mais esperança para o seu coração, tá bom? Então, um forte abraço, que Deus abençoe e até amanhã.